Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou bióloga e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como os europeus tentaram fazer com que as cidades brasileiras se parecessem com a Europa. Vamos lá? Então você já ouviu falar que os portugueses eles mexeram em toda a arquitetura, eles construíram prédios, lugares com a arquitetura deles, a arquitetura tradicional deles. Isso foi verdade não só com as construções, mas também com as plantas em que eles utilizaram para decorar as cidades. Então no hino de Santos mesmo, quando você ouve, você consegue ver as citações a palmeiras imperiais, flamboyantes florescentes. E essas não são árvores que vieram daqui. Os flamboyantes florescentes, palmeiras imperiais. Quando eles chegaram, eles pensaram em fazer a mesma coisa que o nosso ministro Salles pensou em fazer com o meio ambiente, que no caso era passar a boiada mesmo. Então eles desmataram grandes áreas, o Rio de Janeiro, hoje quase toda a mata é secundária, porque tiveram que replantar de tanto que extraíram das nossas florestas para poder levantar a cidade do Rio de Janeiro, para levantar Santos, para levantar São Paulo. E hoje o que a gente vê são cidades quase sem verde, quase sem vegetação nativa. Por quê? Porque quando eles fizeram isso, eles tiraram todas as plantas nativas daqui, porque eram feias para eles, porque eles não conheciam, eles consideravam um mato. E daí também que vem nossa ideia de mato, né? Que o que é nosso, que quando a gente entra no mato, a gente vê aquele monte de diversidade de espécies, aquele monte de planta que vem de todo lugar, que você não sabe nem o que é aquelas plantas. E para os europeus isso era feio, porque eles estão acostumados com as florestas que tem poucas espécies deles, em que eles conseguem andar naqueles bosques e ter espaço. Mas isso não é bom, isso não é nem um pouquinho bom, porque esse mato que a gente tem aqui quer dizer que a gente tem uma maior diversidade de espécies, ou seja, que nossa floresta é muito mais rica. E a deles tem essa característica porque são pobres em espécies. Tá, então eles trouxeram as deles, beleza, porque eles achavam mais bonitas, mas e daí? O que isso tem a ver? Quando você traz uma espécie de um lugar em que ela não ocorreria normalmente, ela se torna uma espécie exótica. Essa espécie, se ela conseguisse reproduzir por conta própria, sem o manejo do homem, sem o homem estar ali incentivando ela a se reproduzir, isso quer dizer que ela pode se tornar invasora. Então ela vai se espalhar e vai competir com as espécies nativas por solo, vai competir por sombra, por espaço mesmo. Então, num espaço em que tem vários pés de cuca, ou sombreiro, ou aqueles lindos jardins da Orla de Santos, poderia ter uma belíssima restinga. Isso faz com que o ambiente entre em desbalanço, porque as florestas elas dão o equilíbrio do meio ambiente, elas fazem a restauração da matéria orgânica, dos animais que morrem ali, das próprias folhas que caem, elas reciclam esses nutrientes, tornam em algo vivo e também reciclam o nosso ar. Então, quanto mais o ambiente está em equilíbrio, quanto mais as plantas estão bem, as florestas estão bem compostas, mais limpo vai ser o nosso ar. E isso é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade em cidades grandes como Santos, como Rio de Janeiro, como São Paulo, por exemplo. As principais espécies de plantas que os europeus trouxeram consigo para a ornamentação aqui na região foram o sombreiro, o flamboyant, que são citados no hino de Santos, também a palmeira real, as palmeiras de Madagascar, o limão rosa e o que eu falei no vídeo anterior, do pardal, que foi solto, com autorização do rei da época. Embora existam muitas outras espécies que nós trouxemos, não só os europeus trouxeram quando eles colonizaram aqui, quando eles invadiram essas terras, existem muitas outras que a gente trouxe depois desse processo, para fins de ornamentação, para poder alimentar gado. Então nós temos um problema seríssimo nas áreas rurais, com capins exóticos africanos, porque é mais eficiente para alimentar gado. O que a gente pode fazer para isso parar? Quando você for ornamentar sua casa, dê preferência para espécies nativas da região. Então você pode dar preferência para palmeiras, você pode dar preferência para orquídeas nativas, bromélias, pitanga, a árvore de quaresmeira. Então tem várias plantas que você consegue usar na ornamentação. Eu vou deixar um link aqui embaixo de algumas plantas nativas que você pode utilizar na ornamentação e fazer com que esse problema diminua, fazendo com que a gente tenha um ambiente mais equilibrado e que a gente consiga ficar em paz, né? Com as aves, em paz com as florestas, em paz com o mundo mesmo.
Se você gostou, não vai embora não. Se inscreve aqui. Eu tô tentando fazer conteúdo semanal. Eu e o Alan tá trabalhando assim bem arduamente. Vai conferir na descrição um link, caso você queira fazer vídeos também, que o Alan tá deixando para editar vídeos a preço de banana. É o Alan que faz a edição desse canal e ele tá mandando muito bem. Então, dá uma conferida lá, dá uma checada também nos outros trabalhos do Alan, no canal do Alan. E confira minhas outras redes sociais. Tá rolando um podcast que lançou ontem. Eu tô sempre postando no Instagram fotos de bichos alternativos. E vejo vocês na próxima segunda. Tchau, tchau. Aprecie os sons da natureza.